Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão acessando. Essa é uma aula sobre projeto de vida do terceiro ano do ensino médio, como desenvolver as nossas competências. Foi apresentada dia 10/6 no Centro de Mídias pela professora Isis. Essa é a minha complementação. Eu vou tentar não ser muito enrolão, vou tentar resolver o mais rápido possível isso aqui pra gente. A primeira coisa é habilidade. Como desenvolver as competências socioemocionais para auxiliar minha aprendizagem. Ou seja, a gente tem competências socioemocionais. Infelizmente, vocês começaram a ter projeto de vida há pouco tempo, ano passado, e não desenvolveram, mas não pensaram muito em competências socioemocionais. Acho que a gente falou disso muito pouco e agora a gente vai entrar um pouco mais, mas com esse foco em aprender, né? Auxiliar a aprendizagem. Então, a primeira coisa, a gente tem que pensar que vocês estão terminando um ciclo. E por isso, vocês vão ter que tomar muitas decisões importantes. A gente tem que começar falando mesmo por aí, porque é o seguinte: terceiro ano do ensino médio, por mais que pareça que não, vocês têm uma série de questões para resolver até pouco tempo, até acabar o ensino médio, que falta alguns meses, né? Existem possibilidades aí nessa situação atual de pandemia, mas no geral vocês estão no mundo a partir de 2021 para trabalhar ou para continuar estudando ou para trabalhar e estudar ou nós temos uma infinidade de coisas aí que pode acontecer para vocês. Então, a ideia é a gente pensar nisso. E tenho que deixar claro aí, não se esqueçam de anotar as coisas no diário de vivências, principalmente dessa aula aqui. Vou tentar resumir bem o que a Isis falou. Então vamos lá. Ela coloca primeiro esse depoimento. A primeira vez que eu prestei vestibular, meu coração parecia que ia sair pela boca. Na escola, queria fazer a prova, vi alguns amigos gargalhando, escondi minha ansiedade e entrei na brincadeira para entrar tranquila na sala. Olhei a prova e percebi que saía muitas coisas. Relaxei. Ufa. Enfim, não iria tão mal. Vamos parar por aí. Essa primeira parte, se vocês não passaram, vocês vão passar em breve, né? Seja para um vestibular, uma entrevista de emprego, provas. Provas serão feitas. E o nervosismo atrapalha muito ao fazer provas. Tem coisas que vocês sabem, mas erram porque ficaram nervosos, ansiosos com a prova. Tentem pensar sempre quando vocês forem fazer uma prova que quanto mais tranquilo você tá, melhor você vai na prova. Ah, professor, mas é simples desse jeito? Não, não é simples desse jeito. Mas a gente tem que ir trabalhando isso para que a gente não fique ansioso. Quanto mais ansioso, mais prejudicial é. E a gente vai falar de uma competência socioemocional que tem tudo a ver com isso, que é relacionado aí a você se frustrar e conseguir conviver com essa frustração. Então, eu acho que ela traz esse depoimento por conta disso, para trazer para vocês essa questão. Na segunda parte, eu estou imaginando uma segunda parte que me parece dois textos separados. Fala o seguinte: logo na segunda eu tinha uma entrevista de emprego. Escolhi uma camiseta e jeans que não chamassem muita atenção. Brincos discretos, um batom bem suave nos lábios. E a pergunta era: por que eu queria aquela vaga? Sempre conversei muito bem, já sabia das características daquela empresa. Esse texto é da professora Isis Fernanda, que deu aula no Centro de Mídias. É bem, é bem interessante ela falar desse jeito, mas parece já uma pessoa bem focada. A gente fez dinâmicas de entrevista de emprego no ano passado e e não é tão simples assim, né? Você tem que ter um jogo de cintura para conversar, mas tem várias etapas no processo seletivo. E é importante falar isso para não se frustrar, para não chegar lá achando que vai abafar e tá meio despreparado, saca? Esse texto, esse depoimento aí que ela coloca, é uma experiência que pode ou não ser a sua experiência. Pode ou não ser a sua ansiedade. Agora, nesse instante, nesse momento da vida, vocês vão ter que decidir qual faculdade fazer, ou, não vou fazer faculdade agora. Não vai fazer faculdade agora? Então, tudo bem. Onde você vai trabalhar? Ou então, vou fazer cursinho, ou então vou fazer cursinho e trabalhar, ou então vou fazer faculdade e trabalhar.
tem que começar a planejar como é que vai ser sua vida de adulto. E é muito ruim, é muito cedo na idade de vocês, mas é, é um fato de que quanto antes vocês resolverem isso, decidirem isso, melhor vai ser para vocês, para a vida de vocês. Continuando aqui no nosso slide, tem essa questão aí para vocês responderem no diário. Primeira pergunta: qual a importância das aulas de projeto de vida no ensino médio? Por que que você acha que ela é importante? Será que ela é importante? Por quê? Né? Lembrando que eu sou professor de projeto de vida, não me deixem triste com essa resposta. Segundo, como desenvolver um plano pessoal de estudos que ajude na minha aprendizagem? Para quem é tutorado meu, a gente já conversou sobre isso, né? Plano de estudos ou rotina de estudos, né? Plano de estudos está mais ligado a o que eu quero no futuro, então eu vou estudar por conta, vou procurar um cursinho online, alguma coisa assim. Agora, se a gente estiver falando de rotina de estudos que vocês deveriam ter, a gente vai estar falando de um horário certo para estudar. E isso é muito importante, porque o nosso cérebro se acostuma com as coisas. E ele vai se acostumar a estudar na hora certa. Né? Não, não é certa a hora, mas numa hora só. Aí a gente fica menos preguiçoso. Depois vem, eu juntei aí atividades diferentes que foi passado lá. Quais são os componentes curriculares que eu tenho facilidade? Uma lista desses componentes curriculares. Por exemplo, no meu caso, se fosse eu no ensino médio, eu tenho facilidade, obviamente, em arte, em língua portuguesa, história e geografia, e sociologia e filosofia. Então essa é a minha lista. O que você mais gosta de aprender? Acreditem ou não, acho que na escola o que eu gostava mais de aprender era história. Principalmente, aí você é para esmiuçar isso também, gostava muito, muito, muito de história do Brasil, principalmente as ditaduras militares brasileiras. E a terceira pergunta é como você está desenvolvendo esse componente que você gosta mais de aprender? Então, eu não tenho como falar agora, mas como é que você está desenvolvendo a questão do componente curricular que você gosta mais? Parece complicada a pergunta, mas não é. Eu estou estudando com quanto afinco? Eu estudo por fora? Eu faço um outro curso? Eu gosto de ler coisas relacionadas? Eu vejo vídeos no YouTube? Como é que eu desenvolvo esse componente que eu gosto mais? Desculpa. E aí vem a pergunta mais difícil. Quais são os componentes curriculares que eu tenho mais dificuldade? Então, fazer uma lista também. Vamos imaginar que sou eu no ensino médio. Matemática, física, química. Biologia, eu era médio ali. Eram as matérias que eu tinha mais dificuldade. Dessas matérias, o que eu mais gosto de aprender? Mesmo sendo componentes curriculares de dificuldade. Eu gostava mais de química. Depois, adulto, já eu percebi que a física é muito, muito, muito bacana também. Né? E para matemática não ficar triste, né? Eu descobri também a importância da matemática depois de adulto. Ela é muito importante. Mas, no caso, a pergunta é gosto. No caso, eu gostava mais ali de química. Como você está desenvolvendo esse componente? Mesma coisa que eu já falei em cima, não vou me repetir. E aí vem a pior pergunta. Como você pode recuperar esse aprendizado e quem pode te auxiliar nesse processo? Eu vou estudar sozinho, eu vou ver vídeo no YouTube, eu vou chamar o professor para conversar, vou pedir ajuda para ele, vou fazer um outro curso por fora, o que eu vou fazer? Tá bom? Depois disso, vocês vão especificar para mim quais são as estratégias que você usa para se organizar. Eu já cansei de dizer para vocês que a organização é uma coisa muito importante. Tô aqui pegando meu celular para mostrar para vocês que eu mantenho a mesma organização que eu tinha quando nós estávamos em sala. Então eu tenho aqui a minha agenda no celular, que tem todos os meus compromissos, todas as minhas coisas aí nela, ok? Essa é a minha forma de se organizar, né? Tem outras, eu tenho também uns papéis colados aqui na minha parede, tem várias formas de se organizar, eu quero saber como é que vocês estão fazendo isso. Como eu lido com as dificuldades que tenho em algum componente curricular? É outra pergunta. Como você lida com essas dificuldades? Você desiste? Você fala, não, chega, não quero saber. Né? Ou você pede ajuda para um amigo, o que você faz? Né? Obviamente vocês sabem a pergunta mais acertada, para não dizer certa, porque certa exatamente não tem. Mas
como é que você vai lidar com essa dificuldade? E por último, que é talvez mais importante, que a gente já fez 1000 vezes, que é autoavaliação, como é que eu posso avaliar o que eu estou fazendo? Então, lendo aí as suas respostas, como é que você pode se autoavaliar e ver o que você está fazendo? E aí a gente vem para as tais das competências socioemocionais, vou explicar uma por uma, né? Então vem essa pergunta: quais competências socioemocionais podem te ajudar no processo de aprendizagem? No entanto, como é que você vai saber qual competência socioemocional vai te ajudar no processo de aprendizagem se você não sabe exatamente o que é uma competência socioemocional? Então, a primeira que a gente vai falar é tolerância ao estresse. Tolerância ao estresse eu acho que é uma das mais importantes, para mim. A gente recebe um monte de tensão, né? Um monte de coisas vem para cima da gente. Como é que a gente lida com esse monte de coisas que vem em cima da gente? Um exemplo muito bom é a semana do projeto de vida que a gente fez ano passado. Vocês tiveram um organograma para montar, vocês tiveram atividades para gerenciar, um monte de gente para conversar. E alguns de vocês agiram de forma A, que é tomando a frente e resolvendo fazer. Os outros esperaram alguém pedir, não tomaram muita iniciativa. E outros se fingiram de mortos. E tô falando assim, não é uma crítica, na verdade. São formas que a gente tolera esse estresse em cima da gente, né? A gente espana, ou a gente vai pra frente, ou a gente para e fala, peraí, deixa eu ver direitinho se é isso mesmo, se é desse jeito que faz, né? A tolerância ao estresse, ela é nesse sentido. Não exatamente você surtar, sair correndo e tudo mais, mas como que essa tolerância vem pra cima da gente? Como seria o ideal, né? Mundo ideal. É a gente conseguir dar uma parada, olhar e falar, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou ficar menos estressado, por exemplo? É uma das formas de fazer. Tem um jeito certo? É muito complicado falar isso, né? Se tem um jeito exatamente certo. Persistência. Cuidado. Não confundir persistência com burrice, né? Você vai persistir numa coisa que não é para acontecer ou que te faz mal, né? A gente fala muito isso em relacionamento, né? Aquele relacionamento abusivo ou que não tá dando certo, você ficar persistindo, persistindo porque tem uma história, porque tem aquilo, isso, outro, isso não te faz bem. Persistência aqui em competência socioemocional, a gente está falando em perceber que uma coisa é possível, que vai nos fazer bem e persistir até conseguir. Eu coloquei uma frase no roteiro de atividades que fala mais ou menos assim, que o fracasso, ele é só uma tentativa que não deu certo. Então, a gente vai tentando, 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 tentando até conseguir. Ou até achar outra forma de conseguir, né? Também a gente não pode ficar tentando exatamente igual, né? Se não deu certo de um jeito, vamos tentar de outro jeito para ver se dá certo. Confiança. Confiança? Peraí, você está dizendo que uma competência socioemocional é eu confiar no outro e me permitir ser enganado, talvez? Não necessariamente, confiar no outro é importante, mas quando a gente está falando de confiança aí, é você conseguir fazer uma coisa em grupo e você conseguir articular com outras pessoas de forma assim, confiar que o outro vai fazer a parte dele do trabalho, né? Tem autoconfiança também, que é a confiança em si mesmo, né? Mas não é disso que a gente vai falar nesse momento. Assertividade, essa é uma das palavras que eu mais gosto, eu até deixei ela sozinha aí sem meu rosto, porque eu realmente gosto dessa palavra. Assertividade, ser assertivo. É até bonito falar, né? Fica chique. Eu sou uma pessoa muito assertiva e tal. Assertividade é você ir direto ao ponto e resolver as coisas de uma forma rápida, não ficar enrolando e aumentando o problema. É tentar fazer com que o problema suma, resolvendo ele de uma forma mais rápida. Por exemplo, essa aula aqui, se eu ficasse trazendo 1 milhão de filósofos e de psicólogos com citações para falar sobre essas competências socioemocionais, nesse momento eu não estaria sendo assertivo. Porque na aula digital vocês precisam de uma coisa um pouco mais rápida, que a gente sabe como é que funciona o negócio. Agora, se fosse uma aula de aprofundamento, que a gente vai se deitar sobre um assunto de uma forma... Aí eu poderia fazer isso tudo. Aí também seria assertivo, porque o foco é um aprofundamento. Esse foco é uma coisa mais... Aqui é uma coisa mais rápida.
Isso é ser assertivo. Imaginação criativa, acho que não precisa muito falar sobre isso, visto que eu sou professor de arte de vocês são criativos, têm imaginação para resolver as coisas. Imaginação criativa é você achar formas de resolver os problemas. Vocês percebam quase todas essas competências, se não todas, competências socioemocionais frisadas aqui, elas são focadas em resolução de problemas, né? E por que isso? Porque a nossa vida é uma resolução de problemas. Tudo é um problema. A gente sempre tem 1000 problemas na vida. Ah, eu tô cansado de ter problema. Sua vida seria muito chata se não tivesse problema. Então a nossa vida é ir resolvendo problemas, isso, aquilo. E a imaginação criativa é uma forma diferente de resolver o problema de uma forma mais fácil. Esse é o nosso foco sempre, né? Então, dentro desses dois exemplos dentro dessas competências, eu quero que você descreva 2 exemplos de cada uma, né? Quais são esses exemplos? Quando você teve êxito numa dessas competências para resolver um problema e quando você não teve êxito, né? Na aula de Sandimites ela descreve o que é uma competência, mas a gente já viu isso muitas vezes, eu não vou ficar me repetindo. Então, voltando aqui um pouco, só para exemplificar, de forma rápida, tolerância, vou deixar esse aqui que tem todos. Tolerância ao estresse. É uma situação em que você foi tolerante ao estresse. Vocês já sabem que essa não é muito minha competência socioemocional mais desenvolvida. Eu às vezes fico muito irritado, muito nervoso com estresse, né? Quando vem muito estresse para cima de mim. Uma situação em que as coisas te estressaram muito e você conseguiu respirar para resolver isso com mais calma, né? Um exemplo que eu posso dar é lá na escola mesmo, né? Durante a semana de projeto de vida eu enlouqueci com algumas questões, assim, alguns problemas que surgiram, mas eu consegui respirar e a forma que eu achei de resolver esse problema foi entregando para os meus bichinhos, no caso vocês, e só auxiliando vocês a resolver, né? Passei um pouco do estresse para vocês que dividiram num monte de gente, ficou mais fácil para mim e para vocês. Esse é uma situação, um exemplo meu de que eu fui bem sucedido na tolerância ao estresse. Um exemplo que eu fui mal sucedido à tolerância ao estresse foi uma vez que eu tive uma discussão feia com um aluno. Pode ser inclusive na sala de vocês, porque isso acontece algumas vezes, né? Graças a Deus, muito menos muito menos do que eu esperava e muito mais do que eu gostaria, né? Então, essa é uma parte da atividade a mais importante, é o que eu quero receber com mais detalhes. Depois, a gente vai falar um pouco mais sobre organização. Quanto mais você consegue se organizar, é melhor para você. Todas essas competências te ajudam na vida, não é só na escola. A gente está com foco na escola, mas ajuda na vida. Você ser mais tolerante ao estresse, você preserva as suas relações. Você ser organizado, por exemplo, te ajuda a melhorar a sua qualidade de vida. Então essas situações ficam mais fáceis no dia a dia, né? E por último, e não menos importante, lembrem-se do Classroom. Então vocês vão pegar tudo isso que eu acabei de falar, vocês vão colocar tudo no diário, tirar uma foto e mandar para mim, preferencialmente no Classroom. Vocês estão no 3º ano, vocês conseguem entrar no Classroom. Se tiver dificuldade, pode me chamar no privado que a gente vai conversar, negociar e ver como que a gente vai resolver isso. Mas tentem, por favor, entregar no Classroom, porque facilita a vida tanto de vocês quanto a minha. Boa sorte, gente. Espero que vocês tenham gostado desse compacto de 19 minutos aqui.